Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de vídeos curtos sobre gestão de riscos. E hoje vamos falar aqui sobre um conceito bastante conhecido e bastante difundido na avaliação dos riscos, que é o conceito da severidade. Em algumas situações a gente chama também de gravidade, dependendo do vocabulário que você utilizar, eles têm a mesma ideia, que é a ideia de quantificar a consequência de um determinado cenário de risco. Então, se a gente pegar um exemplo de um risco financeiro, né, calculado com base em um investimento que você vai fazer, a medida da gravidade vai ser o tamanho da perda financeira que você espera ter caso aquele cenário de risco se manifeste. Se a gente estiver falando de um risco associado à gestão de segurança das pessoas, a gravidade está ligada à consequência daquele risco. Então, por exemplo, quantas vidas podem ser perdidas ou se aquele acidente associado a esse cenário de risco pode causar danos permanentes ou só escoriações em uma pessoa. Então, a severidade tem a intenção de quantificar o tamanho do estrago. A gente normalmente diz que é muito mais fácil a gente ter uma ideia da severidade de uma determinada ocorrência do que, por exemplo, a probabilidade. A probabilidade é uma medida muito mais etérea, muito mais subjetiva, né? A gente tentar calcular com que probabilidade um determinado cenário vai acontecer é muito mais difícil do que estimar a perda que aquele cenário pode causar, porque isso é muito mais material. Se a gente pensa ali, por exemplo, no risco relacionado à segurança da informação, é possível a gente pensar no tamanho dos danos que uma perda de dados, um ataque hacker ou alguma coisa do tipo, possa ter, porque a gente consegue, de certa maneira, mensurar a perda financeira disso. Em algumas outras situações, isso não é tão fácil, porque se a gente estiver, por exemplo, pensando em um risco cujas consequências são reputacionais, já fica um pouco mais difícil de quantificar isso, né? Porque a gente, né, obviamente a gente tem que pensar desde um caso mais superficial, que é uma pequena repercussão local na imprensa, até o pior caso possível, que é, por exemplo, a empresa cessando as suas atividades por conta daquele risco, daquele cenário de risco que se manifestou em um incidente ou algo que era indesejável. De qualquer maneira, isso tudo faz parte da nossa tentativa de transformar em números situações que são subjetivas, né? Normalmente a gente faz isso através de uma escala de severidade, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, dependendo da situação em que você vai mapear e dependendo das características da gestão de risco da sua organização, você pode utilizar diferentes escalas, mas a severidade é o fator mais importante quando você vai priorizar os riscos na hora do tratamento. Em muitas situações, a severidade ela é o desempate, ela é mais importante do que a probabilidade. Um risco cuja severidade é muito alta, com probabilidade pequena, não pode ser negligenciado. Você precisa ter ações para mitigar esse risco, ainda que a probabilidade seja muito pequena. O contrário não é bem verdade, né? Se eu tenho um risco com grande probabilidade de ocorrência, um rombo financeiro, por exemplo, é muito provável de acontecer, mas o valor que eu vou subtrair daquela situação é pequeno, ou seja, tem uma pequena severidade, é uma severidade marginal, talvez eu não priorize esse risco quando eu olho para o contrário, né? Uma grande perda com pouca probabilidade. Então, faz parte da competência de um bom gestor de risco identificar critérios ou criar critérios que permitam a avaliação da ponderação do que é mais importante, levando em conta a avaliação da severidade, sendo ela um dos principais fatores para essa avaliação, né? No final das contas, a pontuação da severidade serve para priorizar o risco que precisa ser tratado primeiro quando comparado com outros. Como eu disse, você vai ver em algumas situações outros nomes, né? Gravidade, consequência, efeitos, né? Tudo isso está associado à ideia de tamanho da encrenca, o tamanho do rombo, o tamanho do buraco, qual é a consequência que aquele cenário de risco pode levar caso ele se manifeste. É isso.